Olá, gente, tudo bem? E estamos no nosso primeiro vídeo de 2024, no nosso Café Literário com Beatriz Hoffmann. E hoje nós vamos falar sobre as diferenças que as editoras têm. Você sabia que existem vários tipos de editora? Então, eu vou te falar já já quais são elas. Mas antes eu quero falar para vocês que a Anne está trazendo uma novidade maravilhosa. A primeira antologia, Rio, das raízes à malandragem carioca. Se você quer fazer parte, entre no link abaixo do site e pega mais informações. Então, gente, falando em editoras, existem algumas diferenças que cada casa editorial tem. Existe a editora tradicional, a híbrida e a prestadora de serviços. Vocês com certeza já sabem que existe o Big Five, que são essas editoras aqui que está aqui do lado. Então, elas são reconhecidas mundialmente e têm um catálogo maravilhoso e muito grande de autores e livros. Mas existem editoras menores, que é o caso de muitas editoras do Brasil. E essas editoras, elas são separadas por categorias. Algumas editoras publicam somente romances, a gente tem as editoras que só publicam infantil e tem outras editoras que têm uma variação de gêneros maior. Mas eu quero falar para vocês de 3 tipos em específico, que são as editoras híbridas, tradicionais e prestadora de serviços. Vamos começar com a prestadora de serviço. A prestadora de serviço nada mais nada menos que vai cobrar para você publicar o seu livro. Como funciona isso? Não existe normalmente um estilo ou gênero específico para a publicação. Você vai ter uma conversa com o editor-chefe ou algum representante da editora e ali você vai falar sobre o seu livro, vai contar como é que foi o processo de escrita e tudo mais e vai enviar o seu livro para análise, aonde vai ser estipulado um valor que você terá que pagar. Depois de feito o pagamento, o contrato assinado, o seu livro vai começar o processo de publicação, que seria revisão, diagramação, se tiver ilustrações, capa, ISBN, ficha catalográfica, até o livro for publicado nas plataformas. Geralmente, a editora não fica com um valor quando for vendido o livro, porque ela já cobrou para publicar o seu livro. Já as editoras híbridas é uma mistura de prestadora de serviços e tradicional. Como funciona isso? Então, quando a editora vê que o autor já tem nome, que já tem um potencial um pouco maior, ela faz a publicação de forma tradicional, aonde a editora banca todos os custos. Tem algumas editoras que fazem isso no Brasil, mas fora do Brasil também é bem conhecido esse processo. Isso faz com que o autor venda o livro e ela fique com uma parte dos lucros. Já quando ela vai fazer uma publicação pela prestação de serviços, é quando ela não tem conhecimento do autor, é um autor novo, e o autor talvez não tenha um potencial muito grande de vendas no primeiro livro. Por isso, tem a publicação prestação de serviço. Esse é o tipo de editora que está sendo muito conhecido no mercado agora, que é a híbrida. Então, são 2 editoras que fizeram a fusão numa só. Ou seja, quem tem potencial, publica de forma tradicional. Quem não tem potencial ou está começando no mercado, publica de forma prestação de serviços. Já a tradicional é a que todo autor quer estar. Então, por quê? Porque a tradicional ela é um pouco mais rígida no seu processo seletivo. É onde, normalmente, ela tem um gênero ou alguns gêneros específicos para a publicação. Esse processo demora um pouco mais, porque não é todo dia que eles recebem original. Normalmente uma editora tradicional, ela vai abrir de 1 ou 2 datas por ano para os autores enviarem o seu material. E como funciona isso? Aí depende. Você vai ter que entrar no site das editoras e ver o que eles pedem, porque cada uma segue um formato específico da casa editorial. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: você tem que ter um book proposal, porque o book proposal vai ser onde você vai botar todas as informações do seu livro e a sua carreira com a sua biografia. Então, ali é onde a editora vai ter mais ou menos uma estimativa de quanto que ela vai gastar
para fazer a publicação do seu livro. Por que ela vai saber mais ou menos uma estimativa? Porque ali você vai botar o número de caracteres, número de páginas que você tem no seu original cru, sem revisão, sem nada. Ali é onde a editora então pode se interessar pelo seu original. Então, gente, um book proposal é extremamente importante quando você vai enviar o seu original para uma editora tradicional. Outra coisa bem importante, editora tradicional normalmente demora muito tempo para enviar uma resposta, porque como eles recebem muito material, eles têm que ficar fazendo uma seleção. Então passa pela primeira triagem, vai para o editor júnior e vai assim sucessivamente até chegar ao editor-chefe. Eu sei que às vezes dá uma angústia, né? Eu já vi gente que esperou até 6 meses por uma resposta. Mas pense bem, uma editora tradicional, ela vai investir em você, ela vai investir no seu livro e ela vai depois ter o retorno. Então ela vai te ajudar na divulgação. Isso não significa que você não tem que divulgar. Você tem. Mas é uma situação que você vai ter um apoio da editora, do setor de marketing, para a venda do seu livro. Com sessão de autógrafo, muitas vezes, lançamento e por aí vai. Outra coisa interessante é, se você não quer seguir um caminho de uma casa editorial, tanto ela prestadora de serviços, quanto híbrida ou tradicional, você pode fazer sua publicação independente, onde você vai usar algumas plataformas que podem te ajudar nas vendas. Tem a Amazon, a Uniclap, a próprio Um Livro, que ajuda você nessa parte de divulgação do seu livro online, onde você pode colocar em várias plataformas, entre elas Ponto Frio, Magazine e por aí vai. Então, gente, se você está com receio ou alguma coisa de fazer uma publicação por uma editora, então publique de forma independente. Eu sei que talvez pode ser um caminho não muito fácil, muito confuso, mas existem vários profissionais, tanto revisor, diagramador, capista, que trabalham para muitos autores dessa forma. É só você fazer uma pesquisa ou perguntar para o seu amigo, seu colega, enfim. Muitas vezes você vai ter uma resposta bem favorecida para o seu lado. Eu aconselho você também a ver aonde você vai botar o seu livro. A Amazon é um bom lugar para você começar, tanto como e-book, e você pode botar ele como venda do físico, só que o Brasil não tem essa opção para fazer impressão pela Amazon. Só se você entrar por uma outra plataforma, que tem algumas no Brasil, a Um Livro é uma delas, que eles têm uma parceria com a Amazon Brasil. Eu posso dizer isso por experiência própria. Quando eu tive o meu livro no Brasil pela Amazon, através da Um Livro, tinha como fazer impressão lá. Agora ele só está no internacional. A Amazon é meio complicado nesse ponto, mas ao mesmo tempo ela te ajuda muito para você fazer sua divulgação online com e-book através do Kindle Unlimited. Eu acho bem interessante você começar a pensar sobre isso. Uma editora vai te ajudar muito, ela vai te abrir muitas portas? Vai, mas se você tem algum receio ou você não encontrou a editora correta ainda, faça da forma independente. Outra coisa, para você que é escritor infantil, gente, cuidado como vocês vão publicar esse livro de forma independente, ok? Existem editoras padrão que fazem publicações só de infantil, no Brasil e no mundo. Só que eu vejo muitas vezes autores pecarem muito nessa parte. Quando a gente está lidando com escrita infantil, a gente está falando de um outro universo. Os pequenos, eles não entendem muitas coisas que um livro adulto tem. Então, gente, eu sei que vocês querem mostrar a biografia de vocês querem pedir para alguém maravilhoso fazer o prefácio. Gente, livro infantil não vai isso. Por isso que quando vocês forem enviar o seu livro, ou melhor, o seu original a uma editora infantil, é somente a sua história que vai. Ninguém quer saber de prefácio. Livro infantil, ele é fora da regra. Não existe dedicatória, só se for um caso específico de uma criança que você quer dedicar esse livro, ou seu filho que é pequeno. O prefácio, ele também não existe em livro infantil, porque uma criança, o que ela quer fazer é se entreter e se alegrar com a historinha contada, com as gravuras que ela está vendo. As ilustrações, ela não quer saber de prefácio, ela não quer saber da história do autor. Isso para ela não interessa, porque ela é muito pequena ainda. Então você, autor, tome cuidado como vai fazer a sua publicação.
Prefácio não entra em livro infantil. Eu sei que às vezes a gente quer pedir para um amigo maravilhoso da gente que acompanhou nossa carreira ou um professor para fazer isso, mas não precisa. Não funciona, tá? Use o seu prefácio para um outro livro. Quando você for escrever um livro de poesia, um livro de romance, ou um livro contando a tua vida, qualquer coisa do tipo. Então, cuide, gente. Vocês têm que conhecer o mercado editorial, vocês têm que conhecer o público-alvo de vocês para vocês conseguir uma editora, para vocês conseguir o reconhecimento profissional, tá bom? Eu fico por aqui, deixo para vocês uma semana maravilhosa e não deixe de curtir o canal, deixar o seu comentário, compartilhar e seguir a gente. Nas próximas semanas vão ter muitas novidades através do canal, com história do cinema, mais coisas sobre livros. Eu também quero fazer um vídeo para vocês comparando as diferenças entre o cinema e o livro. Eu vou explicar para vocês por que muitas vezes a gente assiste um filme depois de ter feito a leitura de um livro e a gente vê que tem algumas diferenças. Eu vou explicar exatamente por que isso e vou dar alguns exemplos para vocês também, porque eu sei que muitos de vocês gostam de ler o livro e depois ir no cinema. E muitos acabam se decepcionando, né? Mas não, gente, é que tudo tem uma regra para ser seguida. Eu vou trazer para vocês em breve, tá bom? Eu fico por aqui, deixo meu beijo, meu abraço e eu te vejo na próxima semana. Tchau, tchau!